Seja bem-vindo ao Cast Vida Cristã. Estamos muito felizes de estar aqui participando com o pessoal. Vou passar para o pastorzão, o gatão aí, o lindão. Ele vai apresentar os nossos convidados. Olá pessoal, Deus abençoe. Estamos aí em mais um Cast de Vida Cristã. Nesta noite vamos falar sobre o Carnaval. Estamos aqui com os nossos convidados mais que especiais, Pastor Lico e também a Vivi. Eles estarão falando com a gente aí sobre esse tema que estamos nos aproximando aí, né, do Carnaval. Antes, um pouquinho, eles vão estar falando sobre a conversão de cada um deles, como que eles conheceram a Cristo, como que eles chegaram no Evangelho, e depois nós vamos dar continuidade aí ao assunto. Pode começar aí, Pastor Lico, Vivi, fique à vontade. Olá, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu nasci no berço evangélico, a minha família são família de pastores, família de missionários. Então, teve um momento onde gostaria, né, pela minha carne sair, conhecer o mundo, mas Deus, ele me resgatou antes disso de acontecer. Então, não tive aquela conversão, mas o Senhor Jesus teve um encontro comigo, então eu tive um encontro com ele, então não teve o tempo, né, de conhecer essa festa da carne, ainda mas bem. Nós vamos falar sobre ela. Vamos colocar no caso, mas foi diferente, né? No meu caso, não, eu aceitei Jesus em 97. Eu gostava muito de carnaval, né? Eu participava de blocos em Campidão, Boconhoca, Bloco Vulco, mas era bem carnavalesco, né? Aliás, pulávamos às 4 da noite e íamos trabalhar no dia seguinte. Aquilo para nós era, essa época mesmo, alguns anos atrás, era festividade, né? Mas nós aceitamos Jesus em 97. A Renata foi primeira, a pastora Renata foi primeiro que a gente, mas nenhum dos meus irmãos pregaram Jesus para mim. Né? Ninguém. E eu aceitei Jesus, eu tinha brigado em casa, coisa assim, meio. E eu fui descendo a viajar de Márcia, e aí eu vi aquela igreja Assembleia Central, e eu ouvi um hino ali, e eu não sou bom do louvor, mas que falava assim: maravilha fazes tu, não há outro além de ti, não há. E eu vi aquele hino, entrei dentro daquela igreja, era um barracão ali tudo, e aquele dia eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma, e estamos até hoje. Ficamos um tempo na Assembleia de Deus, né? Fomos para missões, ficamos 15 anos lá, e depois, aprove Deus, o Senhor nos trazer para CVC, Comunidade Cristã, com o pastor Renato, o pastor Flávio, e tem sido bênção na nossa vida, muito bom. Minha vida pregou para você, meus joelhos também dobraram pregando para você. Maravilha, hein? Na verdade, sim, é que na verdade a gente fala disso, nós oramos, né? A Vivi, por exemplo, que na veio de berço evangélico, né? Talvez tenha sido mais fácil, a gente pensa que é mais fácil, né? A pessoa que vem do berço evangélico, mas pra gente que vem do mundo, as pessoas dizem que oram pra gente, eu creio nisso tudo, mas eu acho não, nós temos que também falar da palavra, né? Lógico que o testemunho diz muito, mas falar da palavra das pessoas é importantíssimo. Mas assim, a Vivi veio de berço evangélico, veio uma pergunta aqui, né? Não tem curiosidade ou não teve vontade, tipo assim, na adolescência, na juventude, como que lidava com essa questão? Ah, sim, teve muita curiosidade. Na adolescência, né, as amizades diz muito com quem você anda, conforme, né, estudo não, porque você não ia para a escola para estudar, ia mesmo para bagunçar. Então, querer conhecer. Aí tinha aquelas baladas que era 7 horas da noite para ir até às 10, né? Não sei qual é o motivo, mas talvez, no meu caso, era para minha mãe não perceber que eu não estava em casa.
porque como que eu falei, a janela era baixa, dava para pular, então eu cheguei a conhecer algumas festas, alguns bailes, e foi assim. Mas não era aquela, né, carnavalesca, né? Não. Nós participamos bastante, sim. O carnaval pra gente na época era, aliás, nós participamos, né? Não sei se fala por você. Né? O entrevistado é você, não sou eu. O carnaval era muito forte, Campos do Jordão tinha, né, no Abernéssia ali, a gente fez muita bagunça ali, né? Mas na época não tinha tanta maldade quanto tem hoje, eu tinha, mas era muita promiscuidade. Sempre foi, né? Sempre foi. O carnaval, aliás, mudou muito, né? O carnaval, o termo, a festa em si, a cultura do carnaval, isso, né, não é feio. É bonito, né? Você vê a criatividade e tudo mais. O que estragou é a promiscuidade, a nudez, a indecência, que vai nos levar e leva ao pecado, né? Mas a festa cultural em si, né, o termo não é ruim, é bonito, mas isso que vem prejudicando a nação brasileira e o povo brasileiro e as famílias, enfim, mais ou menos dessa forma que eu penso. A gente vai chegar nesse ponto ainda, né? Vamos. Agora, para começar, a gente queria saber um pouquinho sobre a origem, onde que se originou o carnaval? Como que surgiu o carnaval? Pode falar, pastor. Decida. Para o ímpar. O carnaval ele veio da Europa, por parte de Portugal e também na parte da Itália, né? Veio de Portugal, depois, em 1641 desembarcou aqui no Brasil. E aí mas era muito violento, os escravos, eles se fantasiavam, eles se pintavam, né? E jogavam ovo, farinha e tal, e essas coisas foi com que o carnaval foi formando aquilo, só que era muito violento. Depois teve algumas leis que proibiram esse tipo de festividade, né? E aí geralmente fazia isso na época da primavera, na primavera. Então, muita daí, você vê, eu estava lendo, estudando isso aí, interessante que quando veio para o Brasil, os portugueses trouxeram para o Brasil, era uma festa que antecedia também alguns trabalhos cristãos, né? Aí decidia isso para depois, ou seja, depois a gente faz toda a parte da carne, depois a gente vai se purificar, entendeu? Então foi isso que dá esse surgimento, mas veio no Brasil, surgiu mesmo em 1641. Depois virou o que é hoje, todas essas coisas de blocos, escola de samba, né? Virando. Tinha também um curso. O curso eram os carros que vinham, né? Os carros eram enfileirados e o pessoal pulava carnaval nos carros, assim, vinha nos carros, e também tinha o mesmo processo, jogando ovo, marchinha, né? E o Brasil dessa forma foi sendo formado o carnaval aqui no Brasil. A intenção era só para uma distração, para uma diversão do povo? Era festa, só festividade, só distração, só bagunçaiada, né? Não se comemorava nada. Era uma festa que eles faziam para... Né? Aliás, eu estava vendo também, eles faziam próximo de uma das festas religiosas católicas, né? E tanto é que hoje a pessoa pula carnaval às 4 da noite, esses bagunços depois cinza na testa, né? Para purificar de pecado, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu sei que toda origem, né? A origem é um porquê, né? Por que a gente faz o que faz, né? Então a origem do carnaval é por que se pula o carnaval, por que se faz o carnaval, né? Você sabe que veio aí da Europa e trouxe para o Brasil. E aí hoje ela já tem uma outra conotação, né? Sim. Porque ela vai mudando, né? E hoje, a origem que a gente vê hoje, né? Não no sentido de como surgiu, mas essa origem do jeito que está instalado hoje, aqui no Brasil especialmente, que é muito forte. Nos outros países eu não tenho muito conhecimento. Mas hoje, no Brasil, são distintos em cada estado do Brasil, né? Tem uma parte que é cultural e tem uma parte que as pessoas usam realmente para promiscuidade mesmo. Sim. Como que vocês enxergam que o cristão, ele pode contribuir, se pode, né? Com uma parte cultural nessa festa ou uma parte, assim, não mesmo, abstenção total, não participo. Sim ou não? Eu creio que não. Cultural? Nem cultural. O cristão não deve se misturar com a festa da carne. Até então, né, é uma festa onde nós podemos ver que há depois muita destruição entre famílias, casamentos, filhos, né, gera morte, gera gravidez na adolescência. Então, é algo que o cristão não deve participar.
né? Não deve dizer, estou indo lá para poder evangelizar, ou falar, não, cristão não deve se misturar. Tem tantos momentos para você evangelizar. Não precisa você chegar a esse momento de uma festa da carne para você ir lá e falar de Jesus. Você pode falar de Jesus todos os momentos, né, todos os dias, mas eu, particularmente, eu não concordo com isso. Mas é interessante que ele está falando, por exemplo, que eu vim então do carnaval, né? Então eu vim do carnaval, das festividades, tudo, coisa e tal. E aí eu aceitei Jesus. Aí agora eu me converti, né? Eu estou me convertindo. Então, peraí, agora eu mudei de vida. Então, pastor, agora o senhor odeia o carnaval? Sim. Não é que eu odeio o carnaval, não, né? Você acaba não serve mais aquilo, porque aquilo lá é a promiscuidade. Sim. Aquilo lá, ele acaba com família. É interessante que o Brasil faz uma cultura de distribuir até mesmo preservativo no carnaval. E não resolve, né? E não resolve. Entendeu? Então é isso aí. Então você pega esse lado carnaval, eu digo cultural, a beleza dele da criatividade é interessante, eu acho interessante. Porém, aí o pessoal fala assim, mas você não vai pular carnaval na rua, mas você liga a TV da tua casa. Errado também. Por quê? Porque você está pulando carnaval dentro da sala. Quer dizer, então o cristão ele tem que se abster fora daquilo que é festa da carne. Né? Eu acho que nem por aí, é o que ele me falou, eu concordo, cara, tremendamente. Porque as pessoas hoje não sabem, ainda mais jovens adolescentes, né? Isso é muito pesado, muito pesado. Então essa origem que veio do catolicismo mesmo é assim, porque às vezes confunde cristão católico e cristão evangélico. Eu também tenho essa minha opinião, tá? Que nenhum cristão que serve a Cristo deve ter nada em relação ao carnaval, porque o carnaval ele tem uma origem profana e promíscua, né? Então, para vocês, é zero relacionamento, zero Sim. relação. Zero, não tem como. E, gente, se pular, pensa bem, pastor, nós fazemos as 4 noites de carnaval, ir para matinê, bêbado, você não sabia se você ia voltar. A pessoa não sabe se ela vai voltar. Você começa num lugar e termina no outro. Nem queria voltar. Nem queria voltar. E a da promiscuidade. O pecado, aquilo lá não serve para um cristão. Né? Para um pai de família, para uma mulher de família. Não precisa deixar o seu filho, a sua filha. Não, é só um matinê, ou é só uma... Né? Não. Isso não. Por quê? Porque isso vai induzir a você a pecar. Vai induzir a você a estar fora do contexto bíblico, né? Porque o termo latim é carnavalis, né? Então, é interessante que é uma festa da carne. Tanto é que eles falavam que, quando trouxe para o Brasil, falavam que era o sábado gordo. Então, tanto é que tinha o sábado gordo e terminava na terça-feira para a quarta-feira de cinza. Agora, às vezes, está tudo certo. Mas não é tudo certo, como a Viviane falou. E o prejuízo que foi deixado nesses 4 dias para a família. Né? Então, hoje é a nudez, e infelizmente a mídia hoje não se importa com isso, né? Não se importa com nada disso. Então é a nudez escancarada, é aquele negócio tremendo que não cabe para nós cristãos, servos de Deus, não cabe. A gente está falando aqui, obviamente, né, de água e óleo, né? Carne e espírito, né? Sim. E a gente sabe que a Bíblia ela é bem taxativa e direta, né, no que diz respeito às coisas do espírito e às coisas da carne, né? E a gente, no começo aqui, nós falamos sobre o cristianismo, né? E também o carnaval. Onde que começou essa questão, porque não combina o cristão com o carnaval. Sim. Então, em algum momento da história, começou o cristão a entrar no carnaval, né? Onde é que começou na história? Qual foi o ponto que começou o cristão a ter contato com o carnaval? Aliás, não é que o cristão não tem contato com o carnaval, né? Que o que acontece, o cristianismo católico, né? Que trouxe até a quarta-feira, você pode comemorar, fazer festa, mas na quarta-feira você para. Você para, que a partir de quarta-feira agora você vai ter um período de purificação. Sim. Né? Eu lembro disso que eu aprendi no catecismo. Né? Lá no centro de berço, você não sabe disso, mas nós fizemos catecismo, né? Sim. Eu lembro que, né, quem nos dava aula era a irmã Anacleto, né? Ela dava aula de catecismo. Então, você tinha que purificar esses 40 dias e nem comer carne, tá? Então, respeitamos isso na Igreja Católica, tudo bem, mas então, aí depois, então não combina. Então, você faz até que você pode fazer,
Aí depois, a partir de cá, você não pode fazer. Sim. Mas aí já veio o estrago. Então não é que o cristianismo e o carnaval combinam. Não, dali a própria igreja ela termina a partir de quarta-feira de cinza, não tem mais nada. Você não podia nem se abster de tudo. E na Páscoa você não podia nem comer carne também, nem trabalhar. Né? Eu lembro que era assim na minha época. Né? Mas não teve uma questão que os padres começavam a convidar os cristãos para participar? Como que foi essa questão? Sim, começou porque os padres começaram a ver que isso ia gerar um dinheiro e tal, e aí começou as festas, né, fazia a quermesse, né, e gerava dinheiro, e foi aonde aí que gerou o carnaval dentro do cristianismo. Ah, tá. Então foi nesse ponto onde que o cristão começou a ter contato Sim. com a questão do carnaval. Isso. Onde foi se misturando, né? Isso. A questão do cristianismo. Cristianismo, quando a gente não fala só de crente, né? Cristianismo são todos aqueles que seguem a Cristo. Existem várias outras religiões, né? Então foi nesse ponto onde os padres viram que poderiam trazer as pessoas para arrecadar mais dinheiro. Isso, e aí é onde gerava essas festas. Só que aí era aquelas festas de máscara, só que aí depois começou a gerar como é hoje a cultura. Não era algo tão agressivo como a gente vê nos dias atuais. Não era agressivo. Sim. Era agressivo assim, como o pastor falou, era como os escravos reagiam nessa festa. Eles saíam nas ruas e jogavam as coisas nas pessoas, jogavam uma água que tinha cheiro, nem sempre era águas cheirosas, era água que tinha mau cheiro, tanto que os fazendeiros não saíam, não tinham contato com os escravos durante esses dias de carnaval. Para não gerar essa violência toda que era. Porque o próprio nome, né? Eu acredito muito nessa questão, não sei vocês. O próprio nome também ele já começa a agregar algumas coisas, né? Como o pastor Lico falou, carnaval, né? Ele já começa a trazer. Vocês acreditam que o próprio nome da festa ele já traz uma influência, visto que no começo era só uma questão mais social, para arrecadar um dinheiro, fazer uma festa ali para as pessoas, para a comunidade, né? E aí, então, mesmo nessa festa sendo assim algo mais simples, a gente já tem relatos de algumas agressões ou de algumas pessoas, tipo assim, deixando que a sua carnalidade, né, ela venha à tona. Vocês acreditam nessa questão também? Sim, é um nome bem forte, né? Carnaval é a festa da carne, né? Onde as pessoas praticam muita maldade, Hoje em dia não é diferente, né? Nós podemos ver que quando acontece essas festas aqui, né, no Brasil ou no mundo, não sei, acontece as violências, existe ainda essa questão dessas coisas. Né? Então, referente ao nome Carnaval, a festa da carne continua sendo... Não, e outra coisa do Carnaval, vocês falaram algo que eu achei tremendo aqui, da quermesse, do financeiro, o que movimenta de dinheiro no Carnaval é coisa absurda. Absurda. E quando eu vejo essas escolas de samba, o que é investido, lógico, culturalmente ali dá muito trabalho para as pessoas, ali nas favelas, eles trabalham, isso, aquilo, outro lá. Culturalmente, se não tivesse a promiscuidade, se fosse um desfile, né, apenas um desfile, né, como desfile, o exemplo, desfile cívico, que é bonito, né, tudo bem. Talvez não é, mas o que se tornou toda essa pornografia, essa promiscuidade toda que aconteceu dentro do carnaval, isso gera muito muito dinheiro, né? Eu vejo, isso é só de Rio de Janeiro, não. Bahia, vários lugares do Brasil, pousadas e um monte de coisa. Então, de verdade, para nós cristãos, isso aí não combina, não vai. Mas mesmo que fosse algo cultural, como você está falando, o próprio nome, vocês não acreditam que existe um portal, vamos dizer assim, espiritual, para que o próprio Satanás, para que o próprio diabo, ele comece a agir nessa questão? Sim. Estou dizendo assim, como o desfile cívico, né, que tem. Sim. Passava, né? Mas o nome, como é feito, como foi introduzido, então não serve, não combina um cristão
tá? Um conservador, um cristão, um pai de família, não é? Um jovem, não combina com o cristianismo de jeito nenhum essa festa carnavalesca. Então, assim, vocês acham que mesmo que ela tenha sido criada lá atrás, né, o objetivo não foi de fazer algo tão ruim para a sociedade, né? Acredito que as pessoas não pensaram assim, vamos atacar o mundo, né, fazendo essa festa, mesmo porque não precisa fazer uma festa dessa para atacar, né? Mas vocês acham que nessa questão houve uma abertura, uma legalidade satânica para que ela possa agir na vida das pessoas? Eu creio que sim. Satanás, ele tem as formas dele de trabalhar, né? Ele vem para roubar, ele vem destruir. Então essa festa destrói muitas coisas, destrói lugares, destrói o lado financeiro, por exemplo. Depois que passa, está destruído. Então o diabo ele aproveita da situação e ele entra para destruir mesmo. Mas, por exemplo, eu falei de mim quando solteiro, né? Pulei muito carnaval, baguncei muito. Aí você se entrega para Cristo. Aí você fala assim, mas aí como é que foi educar os filhos, né? Depois de cristão, sabendo que você fez tudo aquilo e agora na escola. E eles estão na escola estudando, e aí chega na carnaval, as professoras vão fazer mascarazinha, vão fazer festinha, vão pôr marchinhas, e algumas festas também, né, envolvendo Halloween também, enfim, essas festas todas. Como lidar com isso? Como é que um pai vai lidar com as crianças que estão na escola em fase de terceira série, segunda série, que está todo mundo fazendo carnaval, o pai cristão, né? Como é que ele vai lidar com isso, gente? Né? Na verdade, no reino espiritual não existe nada neutro, né? Sim. Então, assim, por mais que tenha alguma origem que queiram fazer de alguma forma para apresentar na verdade, o carnaval veio lá do Egito também para celebrar a primavera, né? A origem, ela é carnal, né? Então, assim, tudo que nasce da carne é carne. Sim. Não nasceu do espírito. Então, assim, vai ter uma ramificação grande e vai tomar proporções grandes da carne, né? Então, assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem como estar ali, né? Nesse ambiente de carnaval. É triste que, assim, a gente, às vezes, como pastor, anos e anos passando pela igreja, né? Pastoreando a igreja, vai chegar, né? Instagram lá, os stories, né? Aquele monte de crente fantasiado, aquele monte de filhinho que vai para matinê e a gente fala, meu Deus, o que esse povo está aprendendo, né? Então essa é a parte triste de que as pessoas não entendem o verdadeiro sentido de viver no Espírito, né? Pastor, mas eu lembro uma fase, quando eu vejo ele dentro da igreja, eu falo dele aqui, quando eu vejo ele dentro da igreja... Ele quem? O Oswaldo. Ah, Oswaldo. Quando eu vejo o Oswaldo dentro da igreja, eu fico assim, maravilhado. Por quê? Porque eu lembro como ele entrava no carnaval. Eu lembro como ele era no carnaval. E aí eu vejo ele transformado por Cristo. Então, quem é transformado por Cristo, dá muito valor. Porque a vida fora, nessa época, ela era totalmente perdida. Era totalmente a carne mesmo, que queria imperar. E queria imperar, e queria beber, e queria fazer, e acontecer... Aí hoje eu olho, nós somos em 4 irmãos homens, e a Renata e a Lígia. Então todos servindo a Deus. Aí eu fico, nós 4, nós íamos e era bagunça. Como é que ficava lá a mãe e o pai? Gente, era uma destruição total, cabeça de pai e de mãe. Né? Porque eles estão na festa, sabe-se lá se Deus se vai voltar. Né? Vivi, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você sente quando você vê um cristão que vai na igreja aos domingos e chora, e daí você sabe que no final de semana de carnaval ele vai lá e vai pro carnaval, pula carnaval, daí nos domingos seguintes, vai pra igreja e chora. O que você tem vontade de fazer? Você, Viviane, pessoalmente, particularmente, o que você tem vontade de fazer com essa pessoa? Eu quero saber de você, Viviane. Bom, como a Bíblia diz que, né, Deus ele não olha como nós olhamos, né? Porque a minha vontade é fulminar a pessoa, né? Dizer, amigo, aqui não é o seu lugar,
né? Porém, você estava numa festa da carne ontem, hoje já está aqui levantando a mão para Jesus, louvando, chorando. Primeiramente que não é cristão, né? Crente, como o pastor falou, né? A pregação do pastor, ou o que você é, crente ou cristão, né? Então não é cristão, né? Primeiramente, porque você vai para o carnaval hoje, é terça-feira, você vai lá, pula, quarta-feira tem culto. Eu vou lá. Na hora que o pastor falou, quem quer aceitar Jesus, eu vou lá e me rendo. Não adianta, né? Como diz o pastor, vai passar no telão naquele grande dia, vai passar, você lembra? No telão de Deus. Então Viviane, eu olho assim para a pessoa, eu tenho em plena dó de ver a situação que a pessoa entra por achar que Deus perdoa todos os pecados. Eu tô aqui hoje, mas Deus vai me perdoar. E se? Sim, nós sabemos que Deus perdoa, é óbvio que Ele perdoa pecados, mas eu acredito que exista muita... a visão fica muito obscurecida, né? Achando que Deus, Ele não está vendo, né? Então, assim, humanamente falando, sem olhar com a ótica, se não olhar com a ótica do Espírito, com a lente do Espírito de Jesus, a vontade é fulminar mesmo. Mas, em nome de Jesus, hoje é sábado, né? Hoje é sábado e nós não vamos ver nenhum crente pulando carnaval. Podemos profetizar nenhum cristão pulando carnaval. Cristão, gente, não vai ver, não. Em nome de Jesus, e nenhuma criança indo para matinê. Podemos profetizar? Amém. Porque assim, é desnecessário, né? Você comprar uma fantasia pra criança e levar ela numa festinha. Sim. Né? É tão lindo quando você tá andando no shopping, você vê as mães carregando as criancinhas toda fantasiadinha, sem ser carnaval. Compra uma fantasia e faz isso. Não leva para um matinê ou leva para uma festa de carnaval. Tá ensinando errado, não tá ensinando no caminho que se deve andar. Quero abranger um pouquinho mais essa questão do carnaval, porque senão a gente vai fechar somente nos 4 dias de festa, né? A Bíblia diz assim, Gálatas, capítulo 5, 19, 20 e 21, ela fala assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Então a Bíblia é bem clara a respeito do que acontece com a nossa carne. Né? Então, abrangendo aqui, eu queria que a gente entendesse um pouco, queria entender de vocês um pouco. Né? O carnaval, a gente sabe que não acontece só nos 4 dias, né? A festa sim, mas particularmente nós e as pessoas não vivemos nossos próprios carnavais, as nossas próprias festas da carne. Ou como que a gente lida com essa questão de tipo, porque no catolicismo, né, o que vai acontecer? Na quarta-feira, eles vão lá, vão tomar cinza na cabeça e pronto, vão ficar purificados, né? E aí depois que passar isso, eles não vivem mais essas questões da carne dentro deles, e nós também não vivemos fora do carnaval essa questão da carne também dentro de cada um de nós. Como que a gente lida, como que a gente não vive os nossos carnavais particulares, né? Como que a gente faz para não viver, para nossa carne não fazer festa. Pastor, quando muitas religiões entendem, muitos estudiosos entendem que quando você tem a coisa do carnaval, sabe, muitos portais espirituais, tá? Muitos. Estava lendo uma matéria essa semana sobre isso aí. Interessante também é que, por exemplo, nós falamos, o senhor citou em Gálatas vários pecados, várias coisas da carne, sim, que não é nada espiritual. Obras da carne. Né? Obras da carne. Então, qual é a questão? Se esse tipo de coisa que, né, glutonaria, bebedice, isso, vai acontecer. Nossos próprios carnavais. Quer dizer, então eu não pulo 4 dias, mas eu tenho outras festas que às vezes eu me envolvo que também que não condiz com a minha vida de cristão. Um exemplo bem simples. Por exemplo, você vai numa festa de aniversário, de cristão, né? Tá tudo lá bonitinho, arrumadinho, tocando lá música de crente, mas daí você é glutão, come demais. Pecado.
Não é verdade? Pecado. E porque às vezes a gente fecha somente no carnaval, né, em si, e a gente esquece também da nossa própria vida, né? Como é que a gente lida e como é que a gente sai dessas questões, né? Porque é carne, nós estamos falando da carne, né? Sim. Por exemplo, eu sempre, até eu falo que fui liberto, graças a Deus por isso. Mas eu acho que até mesmo da música secular, eu sempre gostava de música secular. Né? Sempre assim, gostava, eu estava no quarto até mesmo já convertido. Né? Música secular, eu via lá aquela música secular. Mas Deus falou depois comigo. Não estava condizendo o anterior. Porque não tem como ser dois tipos de água da mesma fonte. Ou eu sou espiritual ou eu sou carnal. As duas coisas não combinam no mesmo corpo. Né? Não combina. Você é espiritual, você é carnal. Então, é prejuízo. É uma festa minha particular da carne. Quer dizer, eu estou enchendo a minha carne daquilo que eu estou achando que tá bom para mim. Pastor, a sertanejinha, não, para mim não condiz. Para mim, Por quê? Porque eu estou sendo e fui sendo servo do Senhor. Então eu tenho que encher das coisas espirituais. Tá? E esses tipos de festas particulares, né? O carnaval próprio, né? Que eles têm, festinha, o cara tá na festa lá, mas comeu tanto, você até passando mal. Pecado, glutonaria. Né? Então, para mim, não combina. Tá certo? Não sei para Viviane, não sei, né? Como que a gente faz, Vivi, para não viver nessas questões também fora dos 4 dias de carnaval, né? Na nossa própria vida, na nossa vida em particular, na vida em família? Tem nessas questões, né, que a Bíblia até fala, né, beber demais, comer demais, né, tá na mentira, tudo isso é a obra da carne, né, é a obra do pecado, sim. Então é que nós temos como cristão, não como crente, né? O pastor foi crente porque ouvia as músicas. Hoje ele é cristão porque ele escuta hino. Só fala assim, né? mas, nossa, pastor, mas é pecado? É errado? Eu tenho uma definição para isso. Né? Então vai, qual a definição que a senhora tem? A música do mundo, né? Que a gente está música falando. do mundo. Aprendi com um pastor amigo meu. Lavagem de porco também é comigo. Sim, então o que acontece? Vai falar assim, nossa, mas tem muita música boa. Gente, entenda. Tô falando pra mim que essas músicas, há um certo tempo, eu gostava. Depois, partiu daquilo que eu comecei, eu tenho que melhorar a minha vida cristã. Então eu vou ouvir aquilo que vai alimentar o meu espiritual. Né? É fácil alimentar a carne? É difícil alimentar o espiritual. É muito difícil. Né? Porque você vai ter que partir do princípio que você é melhor que os outros. Não, não sou melhor que ninguém. Muito pelo contrário, sou até pior. Né? Dizendo assim. Mas o que acontece? Como é que faz para alimentar o espírito? É oração. É jejum. Ler a palavra. Né? E essas coisas vai dia e noite. Lá em José já diz, você vai se alimentar da palavra, né? De estar com hinos, salmos, né? Os irmãos agora. Se você quiser alimentar carne, é fácil. É facinho alimentar carne. Mas não, a Bíblia diz assim, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. A carne dá mais prazer que o espírito? No mundão não dá. Mas na vida cristã também. Né? Se você não vigiar, o que a carne quer a carne tem que imperar. tá no pecado. A carne tem que imperar, pastor. A carne está gritando, a carne grita 24 horas. Você cristão tem que entrar numa convicção de dizer, não, eu tenho que permanecer na palavra, é viver na palavra. A carne gritou, corre na palavra, lê, ora, fala com Deus o tempo todo, para isso não acontecer. Então, só Deus sabe, depois a gente já falou sobre isso, né? Mas você, depois que você vem para Cristo, que você já passou lá atrás, o que você pereceu lá atrás, escravo do inimigo. Porque o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Então, a gente sabe, eu bebi muito tempo. Não era alcoólatra, mas eu bebia, então era prejuízo. Faz 27 anos que o Senhor me tirou disso. Eu não bebo nada, nem bombom de licor. Entendeu? Porque trouxe prejuízo para mim, mas ela satisfazia a minha carne, entendeu? O cigarro satisfazia a minha carne, a bebida satisfazia a minha carne. Então o que acontece? Eu não bebia,
trouxe prejuízo, que a pastora falou, lavagem de porco também é comida, então se não é bom para mim, eu não quero que seja bom para ninguém. Assim, quando a gente pensa do cristão, e assim, às vezes parece que esse assunto fica, nossa, mas que chato, a gente tem que ver na igreja de oração e de jejum, né? Mas é o quanto Deus nos protege, né? Deus nos livra de tantas coisas. Quando a gente está no mundo, o texto de Salmo 124 vai dizer assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Mas tem uma parte que eu já vi acontecer muito na vida. Eu vou contar 2 experiências que eu ouvi acontecer com pessoas próximas de mim, e que parece que para o cristão a tolerância é quase zero em relação a algumas coisas. Uma menina, um certo momento, ela estava participando de uma festa, o pré-carnaval, tipo aquele grito de carnaval, e ela se envolveu com um pessoalzinho, e o pai e a mãe cristão, se não me engano até pastores, e ela naquela rebeldia, e ela disse assim, o pai e a mãe não estavam mais tendo muito controle sobre aquela situação, e ela vai participar daquelas festinhas. E em um momento, alguém liga para ela e fala para ela assim: vem aqui na festa. E aí ela vai, pula a janela e vai, escondida dos pais. Quando ela, então, é exatamente isso. Quando ela vai nessa festa, ela tá com o namoradinho lá, a festa tá pegando fogo. Alguém fala para ela assim: ei, liga lá para tal pessoa vir para a festa. Ela pega o telefone, ela liga para tal pessoa, e aquela pessoa chega na festa. Quando a pessoa chega na festa, o namoradinho dá 2 tiros no rapaz. Moral da história: essa menina ficou presa um tempo, como se ela tivesse sido cúmplice daquele assassinato. Por quê? Porque ela simplesmente só fez uma ligação. Então, assim, quando você está nesse ambiente da carne, era uma festinha, um grito de carnaval, né? E às vezes acontecem essas coisas. Uma outra situação, rapidamente, que aconteceu, até com uma parente minha, ela se converteu e ela falou assim: não, eu preciso entregar minha vida para Jesus, Daí ela foi abrir o coração e ela falou assim: eu não posso mais continuar com essa vida. E ela tinha ido no baile de carnaval. Quando ela foi no baile de carnaval, ela tinha bebido muito. Ela estava com o namorado dela, noivo na época, e aí ela foi ver o celular dela. Quando ela vai ver o celular dela, tinha várias fotos dela. E ela estava no colo de um homem, que ela não se lembra quem é. Ela nunca tinha visto aquele rapaz na vida. Ela não sabia o que estava acontecendo. Tinha várias fotos que ela nem se lembra o que aconteceu. Então, assim, às vezes a nossa proteção e a nossa pregação parece incisiva demais, parece triste demais, né? Assim, parece que você vai abortar os sonhos daquele jovem, parece que a gente está sendo muito duro e castigador. Mas assim, Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele vai cumprir os seus objetivos. Então, assim, quando a gente fala nesse momento assim, que aí ele está exposto mesmo para fazer o que ele bem quer, nós precisamos proteger a nossa comunidade, nós precisamos proteger o nosso povo, nós precisamos proteger a nossa geração, né? Então, assim, não só no carnaval, né? Mas nesse momento que nós estamos vivendo, que começa hoje, né? Nós precisamos levantar nossa bandeira aqui, somos contra, por conta desses abusos que acontecem e que os nossos jovens não estão livres, né? Os nossos pais de família não estão livres. São os prejuízos, né? São os prejuízos que tem das festas mundanas, né? Das festas que não condiz com nós cristãos. Por outro lado, está falando sobre isso aí, mas na nossa casa também traz prejuízo na nossa família. Quase não, teve vários, né? Eu lembro, nós chegávamos totalmente ruins, né? Falei agora um pouco sobre o que a mamãe e o pai pensam. Então essa nossa proteção, né? Não é que a gente, vocês são melhores que os outros. Não, nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos orientando, porque essa festa não combina mais, não condiz mais com quem serve a Deus, que quer ir morar no céu, que quer uma vida separada para o Senhor, né? Porque ainda mais hoje em dia, que está pior ainda do que na era da nossa época, está pior, está mais escancarado,
tá mais vergonhoso, tá mais indecente, tá mais nudo, a nudez tá tremenda, então tem que tomar muito cuidado. Para as crianças, você já foi até tocado nesse assunto, né? Mas a gente vê, eu já vi muito, né? Crianças indo para matinê, né? Em Campos hoje acho que é bem menor, né, o número hoje de matinês que tem, nem sei se tem ainda, mas a gente vê muitas crianças indo para matinê no carnaval. A gente vê vídeo, infelizmente, na internet de mãe ensinando a criança com essas danças sensuais, né? E depois essa criança ela vai crescer, obviamente, ali com seus 12, 13 anos de idade, e de repente ela vai querer, obviamente, partir para esses caminhos, né? E às vezes os pais se perguntam, onde foi que eu errei? Né? Ou seja, o próprio pai, a lógica, a intenção do pai não é que o filho se perca, né? Mas o próprio pai colocou a criança nesse caminho, né? Então, qual o conselho que vocês dão para os pais que têm filhos pequenos, que nem a escola incentiva, né? Não somente no carnaval, mas em outras festas também. Os amigos, né, às vezes falam também qual é o conselho, como que um pai pode lidar com o filho, né, porque a gente tem que pensar também que o nosso filho vai crescer, e se ele pôde como criança, por que ele não vai poder quando ele estiver maior, né? Então vai causar um nó na cabeça da criança também. Sim. Qual o conselho que vocês dão para os pais, o que os pais podem fazer para direcionar os seus filhos no caminho do Senhor? Primeiramente quero deixar um conselho para as mães, para os pais: não deixe os seus filhos com ninguém para ir para essa festa da carne. Não permita que essa vontade da carne chegue até seu coração, de você olhar, né, para os avós, ou para um tio, ou para uma irmã. Você pode ficar com meu filho que eu vou ali. Não faça isso, porque depois vai vir a cobrança, né? E o segundo conselho que eu dou para os pais: ensina o seu caminho, o verdadeiro caminho que a criança deve andar. O verdadeiro caminho é seguir o caminho de Jesus, falar para ele conforme, ensinar como é. Eu sempre ensinei os meus filhos, quando chegava essa época, todas as épocas de datas na escola, eu sempre ensinei. E o Juninho, ele sempre foi um menino, assim, do jeito que vocês vê, ele sempre foi desde pequenininho. E quando já chegava essas datas, ele mesmo já falava: mãe, eu não quero ir na escola, porque vai ter festa de carnaval. E eu dizia para ele: ok, filho. Mas o medo que eu tinha na adolescência, como seria o pensamento do Juninho? Mas graças a Deus ele continuou na nossa lição, ensinando ele que a festa da carne não era para ele prosseguir. Então, um conselho que eu dou: não ensina os seus filhos. Não queira colocar uma roupinha nele porque é bonitinha e levar ele para essas danças, ou ensinar essas danças, permitir que ele veja na televisão, né, isso que o mundo oferece, porque não é bom, porque aí mais tarde os pais vão pagar um alto preço, aí vão perguntar: até o que eu fiz, por que ele é assim? E pior que mais tarde, talvez, os pais nem tenham mais controle sobre os filhos. Não né? tem controle. Porque às vezes quando faz 15, 16, 17 anos, eles saem de casa e eles vão. Quando criança, você ainda está tendo a chance, né? Os pais estão tendo a chance, como a Bíblia nos ensina, né? De inculcar, falar a verdade para o filho. Exatamente. Até que ele chegue nesse ponto e isso não desperte nele, né? O desejo de querer fazer o que os amiguinhos também estão fazendo. Exatamente. É interessante, você falou uma coisa que um dia eu fui pregar em Cruzília, e aí o pastor Edson falou assim: ô pastor Lico, vamos fazer uma visita na casa de uma família? A moça faz dois amigos que não veio na igreja, uma moça de grupo de jovens, moça boa, eu estou achando falta dela, o senhor vai lá comigo? Eu falei: vamos lá, pastor, vou falar com o senhor. Eu cheguei na casa do pastor, da família, né? Ele chamou lá, veio. Aí chegou na casa, tinha uma faixa, rainha do baile. Eu falei assim, pastor, fiz assim, eu tenho muita pastor assim. Mas se você entender. Aí ela falou assim, eu chamei a moça veio, levantou, veio nos atender, fomos lá por ela. Aí o pastor, o senhor não perguntar, vou perguntar. E essa faixa aí, a moça do grupo de jovens chegada como rainha do baile. Rainha do baile. E aquilo me inculcou, porque ela estava dentro da casa do Senhor, né, ali, mas o coração estava voltado às coisas da carne. É muito triste isso.
né? Então, aí me faz me perguntar aqui, né? A gente vai ensinar nossos filhos, a gente ensina nossos filhos, né? E aí a gente fica pensando assim, a gente fica muito triste, porque é uma coisa que não poderia acontecer, não pode acontecer. Né? Mas até que ponto aquela pessoa estava envolvida com Cristo? Exatamente. Até que ponto aquela pessoa estava relacionada com Cristo, intimidade com Cristo? Até que ponto ela estava assim, não, realmente ela estava convertida ao Senhor. Então ela estava todo o tempo ali, mas o seu coração não estava em Cristo. Exatamente. É muito ruim quando isso acontece, que você talvez está dentro da casa do Senhor, né? Ali dentro da casa de Deus, e de repente você, de uma hora para outra, o fulano está lá, você vê foto da pessoa, uma serva da pessoa no baile de carnaval de onde estava cantando na igreja. Então o seu coração não estava envolvido, não estava convertido ao Senhor. Esse é o grande desafio da igreja, né? Levar as pessoas a Cristo, levar o coração dela a querer se envolver com as coisas do Espírito, como a gente falou, né? A nossa tendência é da carne. Eu costumo dizer que a gente é como um carro que está com o volante sem balanceamento, né? Ele sempre pende para um lado, a gente tem que ficar segurando ele para ele não cair para lá. Nós somos assim também. A carne, a gente sabe que ela é prazerosa, né? Então, o grande desafio da igreja é exatamente esse, é discipular nas pessoas para que elas conheçam a Cristo de tal forma que elas não tenham esse desejo. Um dia uma pessoa me perguntou, a gente estava dando um estudo, e ela falou, pastor, por que eu não posso ir no show do fulano de tal? Ele falou assim, mas quem falou que você não pode? Aí ela falou assim, não, mas é porque eu não posso, porque agora eu estou na igreja. Eu falei assim, não, você pode. Não, pastor, o senhor está liberando eu para ir? Eu falei assim, mas eu não prendo ninguém. Você pode ir. Aí ela falou assim, mas por que eu posso? Eu falei, porque está no seu coração. Eu falar para você que você não pode, você não vai? Ela falou assim, não. Eu falei assim, então, porque está no seu coração. Essa que é a questão. O desejo da pessoa, embora ela ainda esteja dentro da igreja, mas o desejo dela não é agradar a Cristo. O desejo dela ainda é continuar agradando a carne, porque ela aprendeu assim, né, dessa maneira. Então esse é um grande desafio da igreja, né? A gente levar as pessoas, que eu sempre falo para as pessoas, nós no nosso discipulado, né, em particular, levar as pessoas a conhecer a Jesus, a ter esse relacionamento, esse desejo de que é carnaval, e daí que é carnaval? Nem passa pela nossa cabeça que é carnaval, não tem nenhum desejo nem de pular, e não só nesses 4 dias, né, mas também como nos outros dias também, né? Então, o que a gente precisa como cristãos, né, é levar essas pessoas cada dia mais a Jesus, né? E principalmente as crianças, jovens e adolescentes, né? Desculpa. Existe uma questão também do ensinamento, né, dos pais. Eu conheço pessoas que ensinaram tanto que os filhos fossem santos, que hoje eles estão fora da igreja, eles estão no mundo. Sim. Hoje eles já conheceram vários tipos de bebidas, de drogas, com má companhia, o jeito que foi ensinado. Mas, Vivi, eu vi uma vez, eu estava conversando com o pastor, ele falou, pastor, ele trabalha como carcereiro, amigo meu, Ricardo. E ele falou assim, que a maioria dos nomes que tem dentro do presídio são nomes bíblicos. Sim. Ezequiel, Mateus, Marcos, Lucas, gente que estavam dentro daquela Senhor, mas também é o cuidado que você tem que ter, né? Não da repreensão que você é obrigado a fazer aquilo, né? Você é obrigado, não, você não é obrigado, mas é o que acontece em muitas igrejas, muitas igrejas. Você é obrigado, você tem, né? E aí eu fui entender de algum tempo para cá que se você não tem amor naquilo que você faz, se você não serve com amor, serve de toda a tua alma, de todo o coração, de nada vale. Você tem que levar o filho a amar a Cristo. Que a Vivi está falando, né? A forma como que você faz, porque não é simplesmente chegar e falar assim, olha, você não pode. Entendeu? Explicar por quê, né? Não somente o explicar por quê também, mas mostrar, espera aí, tem um relacionamento que você pode ter com Jesus que é 10 mil vezes mais prazeroso, infinitamente mais prazeroso do que essa questão da carne. Eu conheço pessoas que falaram assim, não, eu deixei meu filho ir porque ele precisa conhecer. E esse filho nunca mais voltou. Por quê? Porque ele conheceu, ele viu que era bom para a carne, entendeu? Então, isso que a Vivi colocou é muito interessante. A forma como você vai fazer isso, o levar o seu filho desde pequeno, ou o adolescente que seja, né? O jovem, a entender que a Bíblia diz, né, que o amor do Senhor ele é melhor do que o vinho.
né? Ou seja, aquilo que Deus tem para nós, ele é infinitamente mais prazeroso do que o mundo tem para nos mostrar. Sim. Né? É porque a conversão ela é pessoal, né? E aí é que eu vou fazer uma pergunta, né? E se aquela pessoa ela chegou, por exemplo, ela, assim, se criou, né? No carnaval, passou 15, 20 anos ali, não viu nada de mal, né? De repente pulou carnaval ali todos os anos, se casou, pulou carnaval, e depois os filhos vieram, de repente até netos vieram pulando carnaval e se converteu. Ah, cheguei na igreja, fiz ali o ser, fiz o vida abundante, tô no discipulado, mas chegou o carnaval. E aí, o que vai acontecer agora? Agora eu não posso mais pular o carnaval mesmo, né? O que vocês aconselham aí? Não pode. A partir de quando você pisa no Santo dos Santos, você não quer mais sair. Mas acho que e aí tá bom. E como explicar isso pra pessoa? Dizer a ele, meu filho, você é uma nova criatura. Jesus te ama, Jesus te escolheu para estar aqui no bom, no maravilhoso, no amor eterno que te dá vida e vida com abundância. É um amor que não tem explicação. A festa da carne é passageira. Chega ali, passa, você pula ali os 4 dias, pulou. Ah, mas aí eu vou voltar. Mas aí a sua família está destruída. Dentro da igreja, não. Ali Jesus, ele está ali de braços abertos para te receber e dizer, filho, o seu pecado ficou lá atrás. Eu te perdoei. Ele é suficiente. Ele é o suficiente. Gente, pra gente que aceitou Jesus, né, quando nós vivemos algo chamado primeiro amor, né? Aquele primeiro amor que, aliás, não pode acabar nunca, esse primeiro amor, né? O casamento não pode acabar nunca. Você que tem que chegar a essa época, vai falar... O senhor voltaria? O senhor não, voltaria? Não. O senhor, agora essa época, o senhor vai falar, não, eu vou voltar, eu vou lá. Sabe quem tem como? Samanta, ora por mim, que eu estou indo. O amor de Deus é tão grande. Isso. Olha só. Tá entendendo? O pastor Elton sabe muito bem disso, né, pastor Elton? Que veio de lá também, né? De carnaval. O Léo veio de lá, pastor? De carnaval. Vim de lá. Vim de lá. Tem vontade de voltar, pastor? Não. Então o que acontece é o seguinte, então você não tem mais esse prazer. Não, é cristão. Não tem mais esse prazer. Não, gente, a pessoa chegou, pastor. Chegou, né, 2 meses na igreja, e essa época agora parece que vai. Mas se ela aceitou Cristo como Salvador da alma, né, de verdadeiramente, ela vai ficar na dubiedade. O que eu faço agora? A família está toda envolvida, eu aceitei Jesus Cristo, é que eu vou explicar. Vamos supor que fosse uma mãe, né? E o pai gosta de estar envolvido no carnaval, o marido está envolvido no carnaval, como é que eu faço agora? Né? É uma situação difícil, mas aí você vai explicar, com que ela entenda que o amor de Cristo é suficiente para a vida dela. Porque uma das coisas que as pessoas têm é que, assim, se eu tenho desejo, então é legítimo que eu faça. Até isso que é o mundo prega isso, né? Então, ainda mais hoje, com essa liberdade que a gente tem, né? Então, se eu tenho desejo, então eu vou lá e faço. Então, eu tenho desejo de prostituir, eu vou lá e me prostituo. Tenho desejo de trair, vou lá e traio. Tenho desejo de pular carnaval, como eu sempre pulei. Ah, não vejo mal nenhum no carnaval e tal. Então, eu vou lá e faço. Mas a Bíblia diz assim, aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 24 vai dizer assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e vontades. Então, a nossa vontade está na onde? Ela está crucificada lá na cruz. É isso que a Bíblia vai falar sobre a gente matar a nossa carne, né? A nossa vontade. É um exemplo assim bem simples, né? Não diz respeito ao pecado, mas eu lembro quando eu me converti, a gente tinha culto nas sextas-feiras, né? Na Metodista Wesleyana. E naquela época era muito difícil passar jogo da NBA. Eu gosto de basquete, sempre assisti. E aí, naquela época, só passava jogo da NBA na sexta-feira e era no horário de culto. E eu lembro um dia, estava tendo jogos das finais da NBA, eram os playoffs, e assim, eu estava dentro da igreja. Era 9 horas da noite, eu estava dentro da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou ficando louco. Porque eu não estou na frente da televisão assistindo a NBA, que era muito difícil de assistir, mas muito difícil. E eu estou dentro da igreja. Naquele dia eu comecei a entender que Cristo, aleluia, ele tinha suficiente. Ele tinha entrado no meu coração. Não que o basquete é pecado, não é nada disso. Mas eu entendi que existia algo muito melhor, muito maior do que aquilo que eu gostava, por mais simples que fosse, que é um jogo de basquete, entendeu?
Então, assim, quando a gente realmente entrega a nossa vida para Jesus, essas coisas elas ficam nem em segundo plano. Literalmente elas acabam. Não tem mais, elas acabam. É esse amor. É esse amor. É interessante também que eu era de carnaval, de ficar fazendo fantasia. De se envolver no grupo, sabe? Eu me envolvia de verdade, ficava à noite lá ajudando a costurar e tal. E aí, depois que chegava a época que você não estava fazendo mais aquilo não te fez mais falta. Sim. Não te fez mais falta. Aí o que acontece? Nesses momentos, nós íamos para o monte orar. Eu lembro que a Samanta, depois que demorou para se converter, mas nós íamos para o monte orar. Eu ia para o monte orar para Deus salvasse a vida dela. Então, para mim, Cristo, já naquela época e agora, era tão suficiente, enchia meu coração de tanta alegria, de tanto prazer de estar ali, de estar na casa do Senhor. E eu vim da Assembleia de Deus, né? E ainda nós usávamos terno, gravata, e era, né? Vi também da Assembleia de Deus, era complicado aquilo, não era complicado, nós obedecíamos aquilo, porque nós subíamos ali, honramos ali, mas nós sabíamos que Cristo estava preenchendo todo o vazio da nossa alma, da nossa carne. E o coração ficava transbordante de saber que o Senhor é fiel para fazer. Amém. E deixar, não importa mais. Não tem que já foram 27 anos, nem lembro mais, né? Estou lembrando agora aqui, que está comentando aí, algumas memórias vêm, mas sabendo que Cristo, Ele preencheu o nosso coração. Sim, eu lembro que quando eu era criança, no fundo da minha casa tinha árvores. E quando chegava essa época de carnaval, geralmente, né, estavam todas as criançadas na rua, e eu lembro que a minha mãe dizia assim, vai lá no fundo brincar de culto, é melhor do que ficar na rua, desliga a televisão e vai brincar de culto. E nós íamos brincar de culto. Ali a gente preparava os banquinhos, nós sentávamos, ali uma era missionária, o outro era pastor, enquanto os vizinhos estavam gritando, nota 10, e eles gritavam, uhul, a gente estava cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. E a minha mãe ficava na janela olhando, nós ali cantando, porque ele vive, e os vizinhos estavam gritando, enquanto uma escola de samba ganhava. Então eu fui criada de uma maneira onde que a minha mãe explicava, isso não pode, isso é pecado. Deus, ele não se agrada. Se você entrar nesse caminho, é caminho para perder, é caminho para a morte. O meu pai, ele foi para o caminho da morte. Ele não quis a vida e a vida com abundância, porque ele seguiu este caminho. Mas eu e os meus irmãos, os meus primos, chamávamos alguns vizinhos para brincar de culto. E ali Deus, ele se manifestava. E eu lembro que a minha mãe, ela chorava na janela, olhando, porque a gente cantava, porque ele vive, porque eu posso crer no amanhã. Deixa um recado para os novos convertidos aí, quem chegou na igreja faz pouquinho tempo, passaram aí tantos carnavais, pulando carnaval, né, dando vazão aí para carne. Deixa um recado para eles aí que esse carnaval vai ser diferente na vida deles aí. Sim, que eles venham pular no espírito. Amém. Deixar a carne, a velha criatura lá atrás e vir pular no espírito, na vontade, sendo verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. É isso que Deus procura, né? O amor dele é infinito, como já falamos, né? A carne, o diabo, ele tem oferecido, é passageiro que o diabo oferece, é uma festa que ali no momento eles estão achando que está feliz, que está, né? Mas no outro dia vem os prejuízos. E para Jesus não, dentro da casa do Senhor, sendo verdadeiros adoradores, não saia, não desista, não permita que o diabo coloque no coração de vocês assim a vontade de estar novamente nessa festa, participando dessa festa da carne, porque o que Jesus tem é melhor e é o suficiente. Maravilha, hein? Fala, Liquinho, dá o recado seu aí. Os novos convertidos aí. Para quem está chegando agora, por experiência própria, se envolva com Cristo. Mas você se envolva com Jesus de uma tal forma que você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Pastor, mas é difícil, eu tive lá, isso, aquilo, outro, eu tocava lá, isso, aquilo, enfim. Eu também fiz, também participei. Mas o Senhor aprove o Senhor me resgatar. Então você que está chegando agora, enche o seu coração do Espírito Santo de Deus. Como é que é isso, pastor? Como é que faz isso? Busca Jesus, oração, se envolva com hinos, sabe? Se envolva com as coisas do Senhor.
Eu tenho 3 filhos. Graças ao bom Deus, nenhum deles chegaram a pular carnaval. Tá? Então, pastor, mas é muito duro o que você está falando. Não, não é duro. Estou falando para você que Jesus é suficiente. Você que está chegando agora, que Jesus é preenchedor do seu vazio. Lembra quando você chegou para Cristo? Lembra vazio? Todo vazio. Jesus te preencheu. Ele encheu seu coração, ele encheu de alegria, ele te curou, ele te libertou, te transformou. E não é 4 dias, né? Ele vai fazer o suficiente na sua vida. Né? É preferível você perder 4 dias, mas ter a vida eterna, ter a salvação da sua alma, ter uma vida cheia de Cristo. Não tem coisa mais gostosa de ter prazer nas coisas do Senhor. Quando alguém chega, a pastora Renata, e quantas pessoas que eu já vi chegar assim, levantar a mão para Cristo e largar tudo. Não vou largar porque eu vou servir a Cristo. Cristo é suficiente na minha vida. Porque Jesus, a Bíblia parece clichê, não é? Jesus, e é Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Jesus é suficiente na nossa vida. A gente caminhando aqui para a reta final, a gente poderia falar que o carnaval ele traz algum lucro? Para os empresários. Tem algum lucro? Né? Tirando o financeiro para quem trabalha, né, com essas questões, tem algum lucro que a gente pode falar assim, o carnaval é bom por isso? Não tem. Eu não vejo. Só prejuízo. Eu não vejo. Para as famílias tem lucro, Viviane? Não. Não tem. Não. Quais seriam os prejuízos que o carnaval, ele não somente traz, né, porque às vezes a pessoa pensa que vai ser só naquela hora, né? Mas a gente sabe que o reino espiritual tem consequência, né? Tem. Então a Bíblia diz, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E muitas pessoas, elas se enredam, né, nessa lábia de Satanás, a gente pode falar assim, achando que vai ser só aquele momento. E depois a vida da pessoa começa a trazer um monte de coisas que ela começa a se perguntar por que ela está passando por aquilo, e mal sabe ela que essas coisas foram plantadas ali, né? O que a gente pode listar aí como prejuízos que o carnaval trouxe e pode trazer para as nossas vidas, para a vida daqueles que vão participar, infelizmente, né? Bom, o prejuízo, nós podemos ver muitos acidentes que acontecem nas estradas, né? As pessoas bebem, passam a noite bebendo, né? No outro dia pega o carro para sair, muitos jovens estão morrendo, família sendo destruída, né? Eu creio que agora, já nesse momento, já tem jovens pessoas ou até homens casados, mulheres já se preparando, né? Já tem carnaval acontecendo, né? Já em alguns sim, estados. já estão se preparando para ir para essa festa. Como diz, né, o ditado, depois de 9 meses que a gente vai reconhecer e ver o resultado. Sim. Mas aí vem a grande, quem é o pai? Eu não sei. Exato. Não sabe como é que aconteceu aquela gravidez indesejada. Doenças, né? Muitas doenças que acontecem, muitos abortos que fazem, porque não sabem o que fizeram, não sabem nem como foi feito. E ali gera o prejuízo, né? Onde vem o roubo, vem a matança, vem a destruição dentro das casas, casamentos sendo destruídos, porque houve o adultério, houve a traição, né? Esse é o grande prejuízo dessa festa. Eu já tive muitos amigos que se perderam no canal, né? Conhecidos, amigos que se perderam, bebida, drogas, overdose, tá? Porque é liberado, né? É liberado nessa época, é liberado uma chave, né? Por um Deus, tá? Por um Deus aí que eles, um Deus momo, eles liberam, entregam a chave da cidade. Eu não sei se hoje em dia é assim, mas na minha época era. Sim. Né? Entregam a chave, ou seja, você pode o que vocês quiserem, então dão legalidade para esse tipo de coisa acontecer. E aí, quando é tanto prejuízo, gente, tanta coisa acontece, tanta desgraça acontece, né? Pastor, está sendo muito duro. Não, é o que acontece. Né? Então, são prejuízos que não tem como reparar depois. Tá? Na família, nos amigos, na bebedeira. Às vezes a pessoa que ela falou de beber, bem na estrada, e outros que não tem nada a ver com a história, está indo morrendo, sofrendo aí. Então, né? Mas enfim, então é prejuízo grande, muito prejuízo que isso traz para muitas famílias. E é engraçado porque, para a gente finalizar, né? As pessoas às vezes reclamam de igreja, né? Vi uma reportagem essa semana que em Jacareí tem mais igreja do que bar.
acho que são 426 igrejas e não sei quantos bares, eu não me lembro direito, estava no jornal. E a gente sabe que existe muito abuso também, né, de muitas igrejas que se abrem sem um objetivo e várias outras coisas, mas é engraçado porque a gente não escuta falar que a igreja trouxe um prejuízo para a vida de alguém. Né? A gente só escuta falar que a igreja ela trouxe uma transformação de vida, trouxe uma transformação no casamento, trouxe uma transformação do jovem que estava na droga. Ou seja, quando a gente olha para a Bíblia, para Deus, a gente não vê prejuízo nenhum. A gente só ganha. Né? Eu sempre falo para as pessoas, a gente lê a Bíblia, quem ganha é a gente ora, quem ganha é a gente passa um tempo em jejum, quem ganha é a gente oferta na igreja, dizima na igreja, quem ganha é a gente está sempre no lucro, né? Sim. Então, em Deus, a gente só ouve falar de coisas boas, né? Então, queria que vocês deixassem aí uma consideração final, né? Aí de tudo aquilo que a gente falou a respeito do carnaval, desde já agradecendo aí também a presença de vocês aí no cast de Vida Cristã, e aí a gente vai se despedir aí já, e o pessoal de casa vai ser abençoado aí, em nome de Jesus. Eu queria primeiro agradecer, é muito bom falar sobre essas coisas, porque a gente viveu isso, né? E depois a gente vive de outra forma, graças a Deus. Eu quero só dar um recado para você que é pastor, que pretende virar um bloco de carnaval. Se converta, viu? Porque quando eu vejo essas coisas, nossa, o coração meu dói. Ah, não, é pra... Não é nada. É carne, não serve pra gente. É carne, não serve pra gente. O santo com o profano, é a campanha nossa do carnaval. Mascarando o desejo. Se você tem desejo de orar no CBC, nós vamos ter uma campanha de 4 dias de oração. Tá? Não dá pra misturar o santo com o profano. Tá? E a outra coisa, eu quero agradecer a Deus. E você, meu amigo, irmão em Cristo, que de repente fala, não, vou dar uma desviadinha 4 dias, cuidado, pode ser que você não volte, tá? Estou sendo bem cético nisso, porque eu sei que você corre o risco, porque o inimigo da nossa alma não está de brincadeira, tá? Então não tem uma fugidinha, não, é perigoso. Então eu quero que Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, a sua família, que você se envolva esses 4 dias com Cristo, né? Que nem hoje, nesse sábado, vai começar toda a bagunça aí daqui a pouco, se envolva com Cristo na sua casa, na sua família, tá? Vai orar, quiser orar no Monte Mil, convido que eu vou com você, nós vamos orar no monte, né? Vamos orar, vamos buscar em Deus, tá? Porque para que Deus possa fortalecer a sua fé. Tá? Eu sei que quem está envolvido com Cristo verdadeiramente nem está pensando nisso, mas é para você que às vezes está meio fraquinho aí, tá? Jesus te ama, eu também. Abraço a todos, Deus abençoe o pastor Flávio, a pastora Renata, Deus abençoe a Vivi, os irmãos do cast aqui que estão lindos, tudo uniformizado, né? Coisa linda. E eu tenho visto todos, tem sido uma bênção, um projeto maravilhoso. Deus fortaleça vocês, cuide de vocês, em nome de Jesus Cristo, amém? Valeu, Deus te abençoe. Também quero agradecer essa oportunidade, né? Primeiramente estar aqui com vocês, agradecer essa equipe que está linda, como o pastor disse, agradecer a pastora Renata, o pastor Flávio, né? Por este convite de estar aqui, pastor Lico, parceiro, né? Está aqui ensinando que não deve fazer o que ele fazia, graças a Deus, ele é um novo homem, uma nova criatura no Senhor, ele não tem desejo ao carnaval. A Vivi, ele não tem. Nós fomos congregar junto no Jaguaribe, né? Era pastor. Mas não tinha carnaval. Não tinha carnaval. Foi congregar lá e a Vivi, eu lembro quando ele foi pregar a primeira vez, ela falou, Senhor, nós colocamos ela para pregar, depois ela foi me substituir uma vez fora, São José dos Campos, né? Foi. E aí depois ele chamou uma grande amizade com seu esposo, nós somos Adilson. Então eu falo, eu louvo a Deus pela vida da Vivi. É bênção de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você, né, que vai assistir e que vai ficar esses dias sem trabalhar ou vai ficar em casa, fica com a sua família, faça um jantar, faça um churrascão, coma com seus filhos, com a sua família, mas não perca o foco, que é a cruz do Calvário. Não perca o foco, que é Jesus. Não saia para lado nenhum. Não diz, é só 4 dias e aí não vai fazer mal. Vai. Foi como o pastor disse, você pode ficar e não volta mais. O inferno tá aí. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Então,
assim, olha para o alvo que é Cristo, e que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês entendam realmente o que é a festa da carne e o que é seguir Jesus de todo o coração, sendo verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Amém. Até mais, então. É isso aí. Obrigado, pessoal, por ficar aqui com a gente. Deus abençoe. Fique atento ao nosso próximo episódio. Vai ser sobre a Páscoa, o significado dela, vai ser tremendo. Não perca esse podcast, vai ser top.